E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o A assunto é seu maioria dos carro. motoristas está acostumada com o fato de que, em climas quentes, o carro praticamente não solta fumaça e, nas geadas, esse é um fenômeno normal. Mas, no verão, quando uma fumaça intensa de cor branca, azul ou preta começa a sair da chaminé, nem todos conseguem entender o que está acontecendo. Embora a maioria das pessoas ainda pense que esse comportamento do carro é um sinal claro de problemas. De fato, uma mudança na cor e na intensidade do escapamento pode lhe dizer muito, mas como pode haver muitos motivos para isso em cada caso, vale a pena entrar em mais detalhes. O que escapamento? Não é muito correto comparar os gases de escape com o ar exalado, mas há uma analogia aqui. Em ambos os casos, o ar atmosférico é fornecido à entrada, e a saída é uma mistura de gases com baixo teor de oxigênio, com água e dióxido de carbono compondo a maior parte da mistura. Mas como o ar contém muito nitrogênio, sua combustão nos cilindros dos carros também produz óxidos de nitrogênio, que são considerados poluentes atmosféricos e culpados pela chuva ácida. Mas não apenas o ar, mas também o combustível não é completamente queimado, resultando na formação de compostos de carbono, CH e CO. E se levarmos em conta que, de uma forma ou de outra, o fluido lubrificante e outras substâncias entram nos conjuntos de combustível. Então, durante a combustão, o escapamento é reabastecido com outros gases nocivos. Parcialmente, eles são neutralizados por filtros e conversores catalíticos, mas, na maioria dos casos, isso não é suficiente. Além disso, os sistemas de filtragem tornam-se menos eficazes com o tempo, de modo que a composição dos gases de escape muda e, com ela, a cor da fumaça do silenciador. No entanto, o aparecimento de fumaça espessa nem sempre indica que o conversor catalítico precisa ser substituído. Além disso, esses sintomas não indicam problemas com o mecanismo de autorregulagem, mas sim avarias mais graves em outros componentes do veículo, especialmente no trem de forca. Portanto, vale a pena saber qual fumaça deve sair normalmente do tubo de escapamento e o que significa se ela mudar de cor e intensidade. Fumaça branca. Se você ligar o carro após um longo período em marcha lenta, o escapamento branco não será um sinal de mau funcionamento. A cor esbranquicada é o resultado da saturação de água dos gases de escapamento. O problema é que, em um carro sem aquecimento, a umidade do ar atmosférico se condensa parcialmente na área do tubo de escape, o que torna o escape opaco. Esse fenômeno é caracterizado pela presença de gotículas de água no corte do tubo. Assim que o motor se aquece, o condensado desaparece e o escapamento volta a ficar transparente. Entretanto, em temperaturas negativas, geada acima de 10 graus, haverá formação de vapor no sistema de escapamento do veículo e na unidade de potência aquecida. Se a temperatura cair para 20 graus negativos, uma fumaça branca e espessa sairá do tubo de escape, semelhante à fumaça do tubo do fogão. Portanto, a temperatura e a umidade do ar afetam diretamente a cor da fumaça que sai do silencioso. Mas se a temperatura externa estiver acima de zero e o motor estiver quente, com fumaça branca saindo da chaminé, isso é uma indicação clara de problemas no sistema de abastecimento de combustível ou de superaquecimento do motor. Motoristas experientes são capazes de diagnosticar a condição do carro com mais precisão pelo cheiro e pela tonalidade do escapamento. Vamos listar as causas mais comuns desse fenômeno: condensação na extremidade do silenciador, água no tanque de combustível, funcionamento desequilibrado incorreto do sistema de injeção, penetração de líquido de arrefecimento na câmara de combustão, o combustível de combustão está parcialmente queimado. Observe que, dependendo do tipo de unidade de potência, gasolina ou diesel, as causas da fumaça branca podem ser diferentes, portanto, vale a pena considerá-las separadamente. Fumaça branca em um motor a diesel. Um recurso característico da unidade a diesel e a injeção de combustível no CW por meio de um bocal
sob uma pressão bastante alta. Quando o combustível passa pelo bocal, forma-se uma tocha de pulverização, permitindo que o combustível seja atomizado da forma mais uniforme possível em todo o volume da câmara. Dentro do cilindro, essas minúsculas gotículas se aquecem e começam a se vaporizar ativamente. Independentemente de o motor estar funcionando com carga ou em marcha lenta, essa atomização é igualmente eficaz com uma unidade de potência em condições de manutenção. A ignição da mistura de combustível ocorre como resultado de seu aquecimento e, idealmente, a mistura de ar e óleo combustível queima quase completamente, acionando o pistão. Porém, como a combustão e uma reação química violenta, esse processo produz substâncias não combustíveis chamadas de escapamento. Em condições ideais, que são típicas de um carro novo, a cor do escapamento será transparente, invisível. Uma coloração branca é produzida nos seguintes casos: em um motor frio, há aumento da umidade no silencioso, a combustão do combustível. E parcial, presença de condensado abundante no sistema de escapamento, penetração de líquido de arrefecimento nos cilindros. Se estivermos falando do aquecimento de uma unidade de potência diesel em condições de uso, então, como já mencionado acima, isso não pode ser considerado uma patologia. A cor branca do escapamento é dada pelo condensado acumulado no silencioso durante o tempo ocioso da máquina. Normalmente, depois que o motor atinge a temperatura normal, o escapamento fica transparente. No inverno, leva-se mais tempo para aquecer o motor e, por isso, a fumaça sai do tubo por mais tempo do que o normal. Vamos examinar as outras causas em mais detalhes. Combustão incompleta do combustível. Por vários motivos, a combustão do combustível pode ser parcial. Como resultado, parte dos gases que acionam o pistão penetra no sistema de escapamento do veículo. Se o motor estiver em boas condições de funcionamento, esse fenômeno é típico do período de inverno, quando o combustível não entra em ignição a tempo, pois não tem tempo de se aquecer até a temperatura adequada. Quando a unidade de potência se aquece, todos os processos voltam ao normal e a cor do escapamento se torna transparente. Se isso não acontecer, podemos falar sobre a presença de problemas de funcionamento. Como regra geral, a combustão incompleta de combustível em um motor a diesel e o resultado da incompatibilidade do ângulo de fornecimento de combustível à câmara de combustão, mesmo que o sistema tenha atingido a temperatura normal de operação. A fumaça branca espessa que sai do tubo de escape, nesse caso, e o resultado do atraso no flash da mistura combustível-ar, o que reduz a velocidade de sua combustão, mesmo que a atomização do combustível pelos injetores ocorra no modo normal e sem desvios. Causas da combustão incompleta da mistura de combustível e ar em uma unidade de energia diesel. As velas de incandescência funcionam de forma ineficiente, a compressão nos cilindros é reduzida em relação ao valor nominal, há problemas no injetor de combustível, geralmente pares de embolos desgastados. Os mesmos resultados serão causados pela injeção de combustível em uma pressão mais alta do que o normal. Na presença de tais falhas, pode haver dificuldades na partida do motor, independentemente de sua condição, a unidade diesel começa a trotar, a estabilidade da operação em marcha lenta é sobrecarga e perdida. Como resultado, a dinâmica da aceleração diminui, o consumo de combustível diesel aumenta e, em geral, o carro começa a ficar francamente sem graça ao pressionar o pedal do acelerador. O líquido de arrefecimento aparece nos cilindros a rigor. Entrar nos cilindros do tocol pode mudar a cor do escapamento para qualquer do branco ao cinza espesso, dependendo da composição específica do líquido de arrefecimento. Ao mesmo tempo, a consistência da fumaça, espessa ou bastante transparente, depende de outros fatores, em primeiro lugar, da temperatura. A fumaça do escapamento é um resultado direto do aumento da quantidade de água na mistura de combustível, mas não afeta o desempenho do motor em si. Mas a presença de enxofre no combustível é um fator negativo característico dos motores a diesel. Como resultado das altas temperaturas nos cilindros, essa substância se oxida, formando dióxido de enxofre, o que reduz significativamente a vida útil da unidade de potência e de todos os componentes relacionados do carro.
Como o autocold anticongelante entra nos cilindros? Na maioria das vezes, isso ocorre devido ao vazamento da junta do BC. Ela pode estar queimada, deformada ou perfurada. Raramente, mas os mesmos resultados são causados por uma rachadura no cabeçote BC ou diretamente no bloco. Outra forma de penetração do líquido de arrefecimento nos cilindros e devido à despressurização da junta do coletor de admissão, no entanto, isso não é possível em todas as versões de motores a diesel. Se o vazamento do líquido de arrefecimento for grave, ele afetar a eficiência do sistema de arrefecimento, o motor começará a superaquecer. O que pode ser visto na escala de instrumentos ou pelo monitoramento do nível do líquido de arrefecimento no tanque de expansão. Leia também como instalar no carro o interruptor de massa da bateria ao desparafusar o plugue do radiador, e possível, nesses casos, diagnosticar o mau funcionamento pelo cheiro característico de combustível e pela presença de manchas de óleo na superfície do anticongelante. Outra maneira de detectar o vazamento de combustível e desparafusar o plugue do tanque de expansão sem desligar a unidade de energia. Como resultado, a característica de pressão do sistema de arrefecimento aumentará visivelmente, o que levará a um aumento no nível do líquido de arrefecimento, mas ele será instável, e o vazamento será indicado por bolhas de gás e respingos de líquido pelo gargalo de enchimento. Quando o motor é desligado, a água tóxica também entra no sistema de lubrificação por meio do PC, acumulando-se no cárter e causando a formação de emulsão de óleo. O óleo do motor diluído com anticongelante pode ser distinguido visualmente por uma cor mais clara e pela falta de brilho característico. Obviamente, as propriedades operacionais desse lubrificante são significativamente reduzidas. Sob a influência da temperatura, a emulsão se transforma em uma espuma marrom amarelada, que começa a se depositar na superfície interna da tampa de abastecimento de óleo, bem como na tampa da válvula. Observe que a presença de microfissuras geralmente não é crítica. O líquido de arrefecimento penetra nos cilindros em quantidades extremamente pequenas, não levando a consequências graves. Nesse caso, você não vê emulsão e espuma, e o óleo pode parecer bastante limpo. No entanto, defeitos mais sérios podem levar à hidrostroque da unidade de potência, como resultado, muito provavelmente, será necessária uma grande revisão. Portanto, aos primeiros sinais de vazamento abundante de líquido de arrefecimento, você deve procurar e eliminar a causa imediatamente. Deve-se acrescentar que, às vezes, os vazamentos do líquido de arrefecimento são causados pelo superaquecimento do motor, e não o contrário. Além de verificar a integridade do BC, do radiador, dos tubos e das conexões do sistema de arrefecimento, será necessário um exame completo do termostato e do sensor do ventilador. Escapamento branco em ares condicionados a gasolina. A presença de condensação no silencioso e um fenômeno que ocorre independentemente do tipo de motor. Mas esse fenômeno é observado exclusivamente quando a unidade de potência está aquecida ou quando está muito frio lá fora. Caso contrário, podemos falar sobre a ocorrência de certos problemas de funcionamento. Se o escape branco também for visível quando o motor estiver aquecido, a causa mais comum desse fenômeno é o anticongelante nos cilindros. No entanto, a cor também pode ser diferente, tudo depende da composição específica do líquido de arrefecimento. Para diagnosticar a falha, é necessário verificar a estanqueidade do sistema de arrefecimento. Para determinar o que causou a cor do escapamento, citosol ou água comum, você pode encostar uma folha de papel branco na extremidade do silencioso por 10 a 15 segundos. Se aparecerem manchas de gotículas gordurosas na superfície da folha de papel, o motivo é o vazamento do líquido de arrefecimento. Se o papel estiver úmido, mas não gorduroso, significa que se trata apenas de condensado de água. A segunda maneira de diagnosticar um vazamento no sistema de arrefecimento é remover o bujão do tanque de expansão com o motor em funcionamento. Se forem observadas bolhas, película de óleo ou odor de escapamento no tanque, o mais provável é que haja uma rachadura no cabeçote do cilindro ou diretamente no bloco, ou uma violação na integridade da junta do bloco do cilindro. Um sinal claro de vazamento de líquido de arrefecimento e uma queda perceptível no nível de óleo combustível, o que ameaça sua penetração.
Não apenas nos cilindros, mas também no cárter, onde o óleo do motor e o anticongelante são misturados. Isso será indicado pela mudança de cor do óleo na vareta, ele adquirir uma tonalidade leitosa perceptível. Como resultado, o milímetro torna-se impróprio para uso, o que afetar as características de desempenho do motor. A eliminação de vazamentos do líquido de arrefecimento é um procedimento que exige a desmontagem parcial do motor, portanto, se você não tiver as habilidades necessárias, e melhor que isso seja feito por especialistas. E uma questão de desmontar o cabeçote do cilindro, o que permitirá o acesso à junta e, ao mesmo tempo, simplificar a inspeção do próprio bloco quanto a rachaduras e defeitos. Em geral, o local do ducting se revela pela presença de manchas oleosas. Na maioria dos casos, basta substituir a junta, mas, na presença de microfissuras no cabeçote do bloco, na maioria das vezes, elas aparecem na área das sedes das válvulas. A tarefa de eliminar o vazamento do líquido de arrefecimento é muito difícil. Às vezes, aparece uma rachadura nas paredes de um dos cilindros. Em ambos os casos, será necessário substituir a peça inteira, o que exigirá um investimento significativo. Se a causa do vazamento for no coletor de admissão, o cheiro de exaustão no líquido de arrefecimento não será sentido, mas todos os outros sintomas estarão presentes, incluindo uma mudança na cor do óleo, o aparecimento de emulsão e a redução do nível de anticongelante no tanque de expansão. Mas não será necessário remover o cabeçote, basta inspecionar o coletor de admissão. Observe que pequenos defeitos de qualquer etiologia podem não fazer com que o líquido de arrefecimento entre na camara de combustão. Muito menos no cárter, mas se uma fumaça pesada e esbranquicada aparecer na porta de escape, isso é motivo de preocupação. Se o vazamento for grave, o líquido de arrefecimento pode entrar no espaço acima do pistão e obstruir a rotação normal do virabrequim. As tentativas de dar a partida acabarão falhando. De qualquer forma, é necessário entender que o vazamento de óleo combustível, caso tenha aparecido, só progredirá com o tempo. As funções de lubrificação do óleo do motor também diminuirão, levando ao desgaste prematuro de todo o grupo cilindro-pistão. Na pior das hipóteses, o motor morrerá dentro de 100 ou 2 km após o surgimento do problema. Fumaça azul. Normalmente, o escapamento de cor azul é o resultado da entrada de óleo do motor no sistema de combustível. Não é sem razão que a fumaça azul que sai do silencioso é chamada de óleo. Não é difícil supor que esse fenômeno seja acompanhado pelo aumento do consumo de fluido lubrificante. No modo de operação normal da unidade de potência com consumo de milímetro 10 gramas por 100 km, a fumaça azul do silenciador será observada somente em modos transitórios. Se houver vazamentos de óleo, esse resultado será característico de todos os modos de operação da unidade de potência. Para motoristas experientes, não é difícil, concentrando-se em determinados sinais, esclarecer a causa do aparecimento de escapamento colorido, o que ajuda a resolver o problema rapidamente. Para os proprietários novatos, basta saber que todos esses casos são divididos em duas grandes categorias: se a coloração branco-azulada do escapamento estiver presente somente quando o veículo for aquecido e depois desaparecer, esse é um fenômeno normal causado por processos térmicos naturais. Quando o veículo é aquecido, as peças metálicas se expandem, reduzindo as folgas, os vazamentos de óleo param e o escapamento volta ao normal, se a fumaça azul que sai do tubo de escape for observada mesmo quando o motor estiver aquecido. Podemos falar de um desgaste significativo das unidades da unidade de potência, ou seja, a expansão térmica não é suficiente para uma vedação confiável das folgas, o que leva à penetração do óleo do motor no cilindro. Tanto no primeiro quanto no segundo caso, as perdas de fluido lubrificante são inevitáveis, mas se, na ausência de desgaste, as normas de consumo forem mínimas, já as fornecemos, máximo de 10 gramas de óleo por 100 km de quilometragem, na segunda categoria. Elas podem ser significativas. E por isso que a recomendação de verificar o nível de milímetro na vareta de medição todos os dias é sugerida de forma tão obsessiva na maioria dos materiais dedicados à operação correta do carro.
Obviamente, é impossível detectar doses microscópicas como 10 a 100 gramas na vareta, mas a perda de 0,5 a 1 litro de lubrificante mudará visivelmente as leituras para o risco min. Nesse caso, o proprietário do veículo deve começar imediatamente a procurar a causa da queda do nível de óleo, isso ajudará a evitar a quebra do motor e, consequentemente, despesas consideráveis para o reparo. Observe que, em carros equipados com um conversor catalítico, a maioria das marcas e modelos modernos, a queda no nível de óleo pode não ser acompanhada por uma mudança na cor do escapamento, pois esse dispositivo é capaz de limpar a maioria dos componentes nocivos do gás de escapamento. Muitos motoristas determinam o grau de desgaste do CKD pelo nível de compressão, o que não é totalmente correto. O fato é que o vazamento de óleo quando o motor está funcionando é um fenômeno positivo em certo sentido, ele veda as folgas, se elas não forem muito excessivas, a pressão do gás do cárter e a compressão serão normais. Isso significa que não é possível obter resultados distorcidos ao usar um compressômetro. E por isso que é recomendável combinar esse procedimento com a verificação do nível de óleo do motor. Agora vamos considerar de que tipo de folga estamos falando, ou seja, por quais vias o lubrificante penetra nos cilindros. Na maioria das vezes, o óleo entra na camada de combustão por meio dos anéis do pistão, mas também há outra maneira, o aumento da folga entre as hastes das válvulas e as mangas das guias. Leia também o que o erro P013 indica e como lidar com ele. Em outras palavras, a fumaça azul do tubo de escape aparece pelos seguintes motivos: a geometria do cilindro está alterada, os cilindros estão arranhados, anéis de pistão desgastados ou danificados, as válvulas não oferecem estanqueidade, as tampas de vedação do óleo estão em mau estado. A mais comum dessas causas é o desgaste dos anéis do pistão. São esses anéis que estão em contato com as paredes do cilindro quando os pistões estão em movimento, assumindo toda a carga sobre si. Não apenas a parte externa do anel, que está em contato direto com o cilindro, mas também a extremidade, que fica exposta à pressão dos gases, esta sujeita a um desgaste maior. Se as ranhuras dos anéis do pistão estiverem muito desgastadas, elas parecem puxar o óleo para dentro, funcionando segundo o princípio de uma bomba, embora os próprios anéis cumpram bem suas funções. O segundo problema mais comum é a falha na geometria do cilindro. Normalmente, o local onde o anel superior do pistão chega no final do curso, ou seja, no TDC, e o mais desgastado, devido ao afastamento máximo da linha central nesse ponto. No entanto, o mesmo efeito é frequentemente observado no meio do cilindro. Para determinar a alteração na geometria do cilindro, são usados instrumentos especiais para medir os seguintes desvios no plano horizontal. Em 4 níveis independentes, no plano vertical, 2 níveis. Os defeitos mecânicos das superfícies espelhadas do cilindro, marcas, arranhões, são outra causa de vazamentos de óleo do motor. Eles surgem devido à presença de partículas abrasivas na milímetro, filtragem de óleo deficiente, depósitos de corrosão que aparecem após um longo período de estacionamento, após reparos de má qualidade no CPG ou uso de peças de qualidade duvidosa. A fumaça azulada que sai do tubo de escape de um motor a gasolina turboalimentado pode ser causada por problemas no compressor da turbina, desgaste dos rolamentos do rotor ou de suas vedacoes. No primeiro caso, é possível observar um quadro semelhante ao desgaste das tampas de óleo, com o aparecimento de fuligem característica nos plugs. E muito mais difícil diagnosticar o problema se as vedacoes estiverem com defeito, pois o óleo também penetra no sistema de escapamento, onde parcialmente queimado. Nos carros com transmissão automática, há falhas que levam ao vazamento de óleo, como a integridade do diafragma do regulador, se houver um sensor de carga de vácuo na transmissão automática. Nesse caso, o aparecimento da cor azul do escapamento e acompanhado de óleo do motor nos bujões e do fluxo de milímetro dos orifícios dos bujões, o que é facilmente diagnosticado pela presença de gotas abundantes de óleo, que tem uma coloração avermelhada, a cor do óleo de engrenagem, e um cheiro específico. Cor preta do escapamento.
A cor escura da fumaça que sai do tubo do silencioso indica a presença de problemas que podem afetar o sistema de abastecimento de combustível do carro, afetando o sistema de ignição e a própria unidade de potência. Normalmente, a fumaça preta aumenta durante a aceleração excessiva, ou seja, quando o pedal do acelerador é pressionado. Nesse caso, observa-se uma operação instável do motor, ele começa a trotar, engasga, dá partida mal no frio, especialmente no inverno. Começa a consumir combustível intensamente, e o problema é igualmente relevante para unidades a gasolina e a diesel. A principal razão pela qual a fumaça preta no tubo de escape é uma violação do equilíbrio da mistura de combustível na direção do enriquecimento excessivo de combustível. Nesse caso, todo o combustível que entra nos cilindros simplesmente não tem tempo de queimar, o que leva ao escurecimento do escapamento. Esses gases de escapamento são muito mais tóxicos, e mesmo os carros equipados com catalisador não conseguem dar conta de sua tarefa. O que dizer sobre carros obsoletos? Caracteristicamente, esse mau funcionamento é igualmente comum em todos os tipos de motores de combustão interna. Outro motivo frequente para o aparecimento de escapamento de cor preta é a ocorrência de mau funcionamento relacionado ao sistema de ignição, quando o combustível não é aceso nos cilindros, o que faz com que a mistura bruta caia diretamente no silenciador, e a unidade de potência, nesse caso, trota fortemente. Vamos analisar mais detalhadamente em que casos a fumaça preta sai do tubo de escape dos motores com carburador a gasolina. Em geral, o problema está no próprio carburador, pois ele é responsável pela preparação e pelo fornecimento de combustível para a câmara de combustão. Na maioria das vezes, há um transbordamento de combustível na câmara de flutuação, que ocorre devido a dois motivos principais: travamento da válvula de agulha ou seu desgaste acentuado e supersaturação da mistura de combustível com gasolina, entupimento dos jatos, que também é acompanhado por uma violação da proporção da mistura de combustível e ar. Nos motores com injetor, o sistema de suprimento de combustível é organizado de forma bastante diferente, de modo que o diagnóstico de falhas é, por um lado, mais fácil e, por outro, mais difícil. A questão é que não existem componentes como câmara de flutuação, agulha, diários, o sistema de injeção de combustível é formado com a participação direta da eletrônica por meio dos injetores. Vamos listar os principais motivos do aparecimento de fumaça preta nos motores com injetor. O entupimento dos injetores leva ao aumento da pressão, seguido de injeção explosiva. Como resultado, o combustível é enriquecido e o motor fica instável, com rotacões flutuantes. O problema é resolvido com a limpeza dos injetores, que deve ser realizada a cada 50 a 70 mil quilômetros. Esse procedimento é realizado de forma mais qualitativa com o uso de equipamentos especiais que exigem a desmontagem do trilho de combustível, mas você pode tentar se livrar da placa no injetor aplicando aditivos especiais na gasolina, como o sistema de abastecimento de combustível e automatizado, o mau funcionamento dos sensores, posição do virabrequim, posição do acelerador, velocidade de marcha lenta, sensor de fase, também contribuirá para a violação da proporção da mistura de combustível. O diagnóstico independente de tais falhas é difícil. O mau funcionamento da bomba de combustível localizada no tanque de combustível também pode causar o aumento do suprimento de gasolina com as mesmas consequências, transbordamento de combustível. Agora vamos considerar quando a fumaça preta aparece no tubo de escape das unidades de potência a diesel. Para carros equipados com esse tipo de motor, o escapamento preto é um fenômeno bastante comum, cuja razão está nas características do sistema de ignição do combustível e na composição do combustível diesel, que, mesmo com a operação normal do motor, dá ao escapamento uma cor escura com um tom azulado. Nos veículos modernos, entretanto, esse escapamento, que contém uma quantidade considerável de chumbo venenoso, está sendo duramente combatido. Todos os carros a diesel modernos são equipados com um filtro de partículas especial projetado para limpar o escapamento da forma mais eficiente possível, de acordo com os mais recentes padrões de emissão europeus, a partir do Euro 5. Então,
Por que o escapamento dos carros a diesel tem uma coloração preta espessa? Por causa da inoperância banal do filtro de partículas. É verdade que a intensidade da coloração do escapamento não será muito alta, mas esse filtro deve ser substituído o mais rápido possível. Pelo menos por motivos de segurança ambiental, a falha da bomba de alta pressão também leva ao transbordamento do combustível e a sua combustão incompleta. O problema é resolvido com a substituição da bomba de alta pressão, se o ângulo de avanço da ignição for definido incorretamente. Isso também prejudicará a combustão normal do combustível. O que significa a fumaça preta do escapamento, independentemente do tipo de unidade de potência? Todo motorista deve entender que se trata de uma violação do processo normal de fornecimento, combustão da mistura de combustível e ar. Esse mau funcionamento pode estar presente por um longo tempo, tendo pouco efeito sobre a operação do motor, mas pode causar sérias avarias. Por exemplo, em carros com injetores, há uma alta probabilidade de falha do conversor catalítico, cuja substituição é um procedimento bastante caro. Muitos proprietários de carros até recusam essa unidade, apesar dos erros produzidos pelo computador de bordo. Nos carros a diesel, o abastecimento de combustível requer o uso de alta pressão e, se houver problemas, há o risco de ruptura dos elementos do bloco. A presença de um transbordamento significativo nos motores com injetor pode até levar a um hidrostroke, pois, nesse caso, o combustível entra parcialmente nos cilindros na forma líquida e não atomizada. Portanto, um escapamento de cor preta pode ser um sinal de que você pode esperar sérios problemas no futuro se não tomar providências. E se quiser que o trem de forca e todos os componentes associados durem o máximo possível, preste muita atenção à cor e à intensidade da fumaça que sai do tubo de escape. Ela pode indicar muitos problemas que exigiriam muito mais tempo e esforço para serem detectados por outros meios. Em conclusão, a cor do escapamento do seu carro pode revelar muito sobre o estado do motor e o funcionamento do veículo. Um escapamento azul pode indicar superaquecimento, enquanto um escapamento preto pode ser sinal de queima excessiva de combustível. Já o escapamento branco pode sugerir a presença de água ou problemas no sistema de arrefecimento. Ficar atento a essas cores pode ajudar na manutenção preventiva e garantir que seu carro funcione de maneira eficiente. Portanto, sempre que notar uma mudança na cor do escapamento, não hesite em consultar um mecânico para evitar problemas maiores no futuro.